Saudações aos torcedores do Vasco, vamos seguir com mais um vídeo, mais uma atualização neste espaço dedicado ao grande Vasco. Hoje, que é terça-feira, será um dia significativo, pois é a primeira e única oportunidade de preparação deste time para o confronto de amanhã. Amanhã teremos novamente Vasco contra o Melgar no Peru, na estreia da Copa Conmebol Sul-Americana. Estou bastante ansioso para ver o time em campo novamente desta vez, em uma competição internacional, algo que não ocorre há mais de 5 anos. Portanto, finalmente os torcedores poderão assistir ao Vasco competindo na Sul-Americana. Vamos discutir sobre o treino que acontecerá hoje à tarde no Peru e trazer diversas outras informações. Também vamos abordar a vitória do Santos sobre o Vasco no último domingo, que ainda gera repercussões na mídia paulista. Um colunista renomado em São Paulo se pronunciou sobre o Vasco da Gama, menosprezando o clube de uma maneira realmente lamentável. É desolador presenciar essa atitude e essas declarações. Além disso, discutiremos a polêmica recente que gira em torno do desejo do Vasco da Gama de transferir o clássico dos milhões para São Januário, abandonando o Maracanã. Temos algumas atualizações sobre isso também. Outras notícias ainda estão a caminho, então fiquem tranquilos, pois teremos um vídeo bastante movimentado, repleto de informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Entretanto, antes de mergulharmos e deixarmos todos bem atualizados sobre o clube, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando agora. O dia de hoje está bastante movimentado, cheio de informações e novidades sobre o nosso querido Cruz Maltino. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, sou o narrador deste canal voltado aos torcedores do Vasco. Estou presente diariamente 3 vezes ao dia, com um compromisso sério com todos. O primeiro vídeo é sempre lançado às 7 horas da manhã. Depois temos o segundo vídeo, que é publicado durante a tarde. Por fim, o nosso último vídeo do dia sai sempre à noite. Portanto, são muitas informações sobre o Vasco da Gama. Além disso, também desenvolvemos um trabalho interessante nas redes sociais, como o nosso Instagram, que está crescendo rapidamente e já se aproxima da marca de 10 mil seguidores. Estamos avançando tanto aqui quanto lá e contamos com o apoio de todos para que esse crescimento continue. Por isso é importante acompanhar o conteúdo, pois estamos muito próximos de atingir a marca de 150 mil inscritos, que é um número expressivo. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa e falar sobre o Vasco. Quero tratar da polêmica que envolve São Januário. Vamos ser honestos e racionais, deixando um pouco de lado o clubismo e analisando o tema com seriedade? No momento, o Vasco é uma equipe que tecnicamente está atrás do Flamengo. É um fato que o Vasco possui um elenco inferior, uma vez que o Flamengo conta com um dos melhores elencos do futebol brasileiro e da América do Sul de maneira geral. Além disso, o Vasco enfrenta um tabu contra o Flamengo, já que há muitos jogos sem conseguir uma vitória sobre o rival. Nos últimos 32 ou 33 confrontos, atualmente o clube se depara com um desafio técnico significativo, principalmente ao considerar a performance do rival, que se destaca como um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro e sul-americano. Existe um tabu a respeito dessa equipe, pois a última vitória ocorreu há muitos jogos. Se não me engano, em 32 ou 33 confrontos recentes, o clube conseguiu triunfar apenas uma vez. Diante dessa situação, o time reconhece a necessidade de descobrir formas de anular a vantagem técnica que o oponente possui atualmente. No último embate entre as duas equipes que ocorreu nas semifinais do Campeonato Carioca, o clube decidiu levar o jogo de ida para um estádio alternativo, numa tentativa de evitar o local que se tornou a casa do adversário. Essa estratégia visava retirar o rival de sua zona de conforto. Embora essa abordagem pudesse ter surtido efeito, o resultado em campo não foi o esperado, culminando na derrota. Entretanto, essa partida pode ter sido uma das mais equilibradas dos últimos tempos, com o time apresentando condições reais de vitória, incluindo uma clara chance defendida em cima da linha, além de outras oportunidades que surgiram ao longo do jogo. O oponente também teve suas chances, mas conseguiu convertê-las em gols. Em breve, um novo confronto já está marcado e, como mencionei, o clube está em busca de equilibrar essa relação que atualmente está desfavorável, devido à superioridade técnica do adversário.
Para isso, a estratégia envolve não só afastar o jogo do local habitual, mas levá-lo para um espaço que é considerado seu, que é o estádio em que costuma jogar. A diretoria, sob a liderança do presidente, está focada em realizar essa mudança. O clube tem o direito legítimo de solicitar que a partida ocorra em seu estádio. No entanto, existem desafios a serem superados. Recentemente, soubemos que o time e o batalhão especializado em estádios estão em negociações para que a partida realmente aconteça no estádio do clube. O presidente já confirmou que enviou um ofício solicitando essa alteração. O batalhão condicionou a realização do jogo à presença de torcida única, algo que a equipe aceita. Assim, está disposta a jogar em sua casa, ciente de que se a partida ocorrer, lá apenas sua torcida poderá comparecer, o que não representa um impedimento. Contudo, do lado do rival, a situação começa a ganhar proporções maiores. A torcida se manifestou nas redes sociais com muitos anseios pela presença de seus torcedores nesse jogo, atribuindo a responsabilidade pela falta de capacidade do batalhão em gerenciar uma porcentagem adequada de torcedores e em conduzi-los ao estádio. Portanto, até o jogo que deve acontecer no dia 23, muitos eventos ainda podem ocorrer e muitos gritos ainda ecoarão. O objetivo é trazer essa partida para seu verdadeiro caldeirão. É importante mencionar que, no histórico, a equipe tem um desempenho superior jogando em casa contra o rival. Em confrontos anteriores, considerando toda a trajetória, foram 37 jogos com 12 vitórias do adversário, 9 empates e 16 vitórias do clube. Nos dois últimos encontros em seu estádio, a equipe sofreu derrotas uma em 2. 1017 por 1-0 e outra durante a pandemia, em 2020 também pelo campeonato, onde acabou sendo derrotada. Antes dessas duas partidas, o retrospecto era bastante positivo, incluindo uma vitória por 1-0 em 2016, com um gol marcado por um defensor. O Vasco sofreu uma derrota por 1-0 em uma partida durante a pandemia em 2020 no Campeonato Brasileiro daquele ano, em que o Flamengo também saiu vencedor. Antes desses encontros, o histórico do time cruzmaltino era consideravelmente mais favorável. Lembro de uma vitória por 1-0 em 2016 pelo Campeonato Estadual, com gol de Rafael Vaz, além de uma vitória por 2-1 em 2005. Ademais, desde 1992, a equipe vinha acumulando uma série de triunfos. Atualmente, o foco de Pedrinho é trazer o jogo de volta para o Caldeirão, pois é essencial atuar em um lugar onde o Vasco se sente mais confortável. Ao disputar o Campeonato Brasileiro, é fundamental que a equipe some pontos e jogar em casa em São Januário aumenta as chances de conquistar vitórias. Embora triunfar sobre o Flamengo no Maracanã seja algo significativo vencer em nosso Caldeirão, é ainda mais memorável mesmo com as grandes responsabilidades que isso envolve. Realizar os jogos em São Januário é uma exigência e derrotar o Flamengo em casa é crucial. Recentemente, o Vasco conseguiu uma vitória sobre o Santos em nosso estádio. O que mencionei anteriormente se concretizou. O Vasco não apenas venceu, mas o fez de forma convincente, deixando o Santos sem chances de reverter o resultado até o apito final. Para mim, a vitória foi tranquila, mas causou certa revolta, especialmente na mídia paulista. Um membro desse grupo se manifestou de maneira bastante intensa sobre a derrota do Santos. Seu comentário sobre a situação foi, no mínimo, intrigante. Com todo respeito, suas declarações foram lamentáveis e trago isso à tona para que todos possam compreender a reação dele diante da derrota do Santos. O início não foi favorável, uma vez que perder para o Vasco, que para muitos é visto como candidato ao rebaixamento, é complicado. A partida ocorreu em São Januário e o Santos, que aparentemente não possui grandes aspirações neste campeonato, não fez contratações de jogadores de destaque que muitos esperavam. O jogo era imperdível, independentemente da localização. O Santos começou forte, dominando o jogo e controlando as ações, enquanto o Vasco não conseguia se impor. Entretanto, em duas falhas de marcação, o Santos permitiu que o Vasco fizesse 2 gols. Um ponto perdido de maneira ingênua. E como se recupera um ponto assim? Vencer o Flamengo no Maracanã.
Não acredito que o Santos consiga triunfar sobre o Flamengo, especialmente após não conseguir vencer o Vasco. E se não for capaz de vencer o Vasco, como superará o Palmeiras ou o Internacional, isso é realmente desanimador? Eu esperava uma vitória do Santos, especialmente pelo início da partida. O Santos teve apenas um deslize no primeiro tempo, quando um jogador que parece ter sido Felipe Coutinho fez uma jogada que poderia ter sido cara logo após abrir o placar. O zagueiro deixou de acompanhar a jogada? Essa foi a única falha dele, pois jogou bem ao longo da partida e está em evolução. Contudo, a verdadeira falha foi da defesa do Santos. A única jogada que o Vasco possui é a aérea, e o Santos sofreu 2 gols dessa forma, assim como no início do Campeonato Paulista, que foi um desastre em arremessos aéreos. É realmente inacreditável ouvir certas opiniões. Peço desculpas por relatar isso, mas é difícil escutar comentários tão desencontrados e desrespeitosos em relação ao Vasco da Gama, uma instituição de imensa relevância. As afirmações que foram feitas realmente impressionam e é estranho ter que escutá-las. Sinto muito por trazer nesta manhã de terça-feira comentários tão infelizes que desmerecem a grandeza da instituição Vasco da Gama, cujo valor é incomensurável. A ansiedade pelo retorno do Vasco da Gama é enorme, com a esperança de que esses dizeres sejam abafados principalmente por aqueles que parecem ter esquecido a grandiosidade do clube. Porém, é essencial lembrar que o universo do futebol é sempre mutável. Atualmente, alguns celebram o que julgam ser um fracasso, mas em breve precisarão encarar a realidade de uma vitória do Vasco. A convicção é a de que o momento de brilhar não tardará a chegar. Amanhã é dia do Vasco da Gama e, como já foi comentado, será dia de Copa Conmebol Sul-Americana, um embate de grande importância que representa um novo desafio para o clube, pois após 5 anos teremos a chance de competir internacionalmente mais uma vez. É triste que o Vasco tenha estado fora de competições desse porte por tanto tempo. A Sul-Americana é sempre uma meta a ser almejada. Infelizmente, gestões inadequadas nos últimos anos contribuíram para essa ausência. O que realmente conta é o futuro e amanhã o Vasco enfrentará o Mugar no Peru. Hoje, a equipe começará sua preparação com um treino pela manhã. Embora houvesse a expectativa de um treino à tarde, ele será realizado pela manhã no estádio Municipal de Chaque, no Peru. Após o treino, o elenco seguirá para o hotel a fim de descansar. Na quarta-feira, o jogo será às 7 horas da noite contra o Mugar na primeira rodada da Copa Conmebol Sul-Americana. O grupo é composto por Mugar Vasco, Lanús e Puerto Cabello. Após a partida contra o Mugar, o Vasco embarcará em um voo fretado com destino a São Paulo, onde terá um dia de descanso na quinta-feira e na sexta-feira realizará um treino no centro de treinamento do clube. Hoje à noite teremos um embate significativo contra o Mugar e a presença de Mugar Vasco Lanús e Puerto Cabello torna a competição ainda mais interessante. Após o jogo, a equipe viajará para São Paulo e terá um dia para descansar na quinta-feira, seguido de um treino no centro de treinamento do Palmeiras na sexta-feira. Já no sábado, haverá um compromisso contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Portanto, a preparação será intensa para os torcedores. Ontem, antes da viagem, a equipe deixou o Rio de Janeiro rumo ao Peru e o volante expressou a ansiedade de fazer sua estreia com a camisa do clube em uma competição internacional. Ele comentou que a estreia provoca uma ansiedade maior, especialmente pelo período que o clube ficou sem competições sul-americanas. A equipe se preparou bem e todos estão prontos para essa estreia fora de casa, cientes de que será um jogo desafiador, mas se sentindo aptos. O grupo se dedicou ao máximo nos treinos, mirando no aprimoramento coletivo. Todos estão prontos independentemente de quem comece o jogo ou entre em campo durante a partida. A preparação foi rigorosa e o nível do futebol brasileiro é elevado, com times bem organizados e treinados tanto em casa quanto fora. O histórico dos últimos campeões de torneios, como a Sul-Americana e a Libertadores, indica que a maioria é brasileira, o que traz um fator positivo para a confiança. A estratégia é falar pouco e agir mais, priorizando a entrega e o comprometimento de todos. O desafio é empolgante e a equipe está completamente preparada para se esforçar ao máximo e alcançar as metas estabelecidas para este ano.
Sempre. Que me questiono ou percebo a necessidade, busco me posicionar, mas da minha parte sempre haverá um comprometimento total, assim como de toda a equipe. Prefiro não falar muito sobre mim, mas vejo isso como um desafio muito positivo e inédito. E estamos totalmente prontos para dar o nosso melhor e atingir nossas metas neste ano, e a expectativa é grande para as competições que estão por vir. Queremos deixar todos satisfeitos, a ansiedade está lá em cima, estou realmente entusiasmado para a estreia do time na Sul-Americana. Gostaria de saber se você também está empolgado por essa estreia. Abordando a equipe de forma geral, o vídeo que apresentamos mostra os bastidores do confronto contra o nosso adversário. E posso afirmar que o elenco está diferente? Critiquei bastante o trabalho do treinador, mas agora a equipe está adquirindo uma forma bem interessante. Trazemos aqui inclusive as declarações do técnico antes da partida de ontem contra a equipe santista. Então, confira o vestiário repleto de emoção, onde se discute muito sobre a força mental desse grupo e sua capacidade de proporcionar alegrias aos torcedores ao longo da temporada. Em relação ao adversário, estamos mais perto da vitória? É preciso persistir, insistir e não desistir. Se houver erros, não se preocupe, isso faz parte do processo. Vamos em frente. Precisamos refletir tudo o que conquistamos. E para avançar, temos que continuar vencendo. É essencial garantir os 3 pontos em casa. Estou animado com este elenco e com este grupo e espero que o time não me surpreenda negativamente. Você também está empolgado? Deixe sua opinião. Por agora vamos encerrar por aqui. Este foi mais um vídeo interessante. Se você gostou, agradeço. Se puder mostrar seu apoio e compartilhar, isso é fundamental para nosso desenvolvimento. Vamos transformar este espaço em algo cada vez melhor. Portanto, siga em frente, curta e compartilhe. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol, rumores podem fazer tanto barulho quanto um jogo decidido nos minutos finais. Recentemente, um deles tomou conta das redes sociais e dos meios de comunicação esportivos. Walter Ribonetto, ex-jogador e atual treinador do Melgar, teria feito duras críticas ao Vasco da Gama. A informação, que logo se espalhou como fogo em palha seca, gerou uma onda de especulações. Mas afinal, o que teria levado o argentino a se manifestar de maneira tão contundente sobre o gigante carioca? Ribonetto, que construiu uma trajetória respeitável no futebol, com passagens por clubes como Lanús, Querétaro e Júnior, é conhecido por sua personalidade forte, tanto dentro de campo como fora dele. No entanto, ninguém imaginava que ele, que em 2007 conquistou o histórico título do Apertura com o Lanús, fosse se envolver em declarações que abalariam a imagem de um clube como o Vasco. O que teria motivado tais palavras que rapidamente dividiu a opinião pública? O possível comentário de Ribonetto sobre o Vasco levantou questões sobre seu relacionamento com o clube e o futebol brasileiro. Seria um simples desabafo de um profissional que, como muitos, tem suas preferências e desagrados? Ou um reflexo de uma experiência negativa vivida no país? O fato é que ele, como técnico do Melgar, segue observando o mercado e os rumos do futebol sul-americano, e qualquer fala de sua parte tem grande repercussão. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão inabalável, rapidamente reagiu. Nos fóruns, nas redes sociais e até mesmo nos estádios o clima esquentou. Muitos questionaram o papel de Ribonetto em relação ao Vasco, enquanto outros tentaram contextualizar o que poderia ter gerado tamanha frustração. Afinal, a pressão de ser treinador em um clube tradicional e de grandes expectativas como o Vasco da Gama pode ser um desafio imenso. Por enquanto, resta aguardar novas declarações e o posicionamento oficial de Ribonetto. Se por um lado, o episódio pode ter sido um simples mal-entendido ou exagero, por outro, ele abre uma discussão sobre como a relação entre os clubes e seus ídolos pode, às vezes, ser mais conturbada do que se imagina. E para o Vasco, como reagir a mais esse capítulo inesperado em sua história recente? A verdade, por enquanto, é que a curiosidade só aumenta. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.